coisa, né? Carro bom não para em loja. E aí vocês lembram daquele Palio ano 2017 que a gente gravou lá na Daltro e Bellini, na zona sul de Porto Alegre? Pois aqui a gente está então a bordo de novo desse Palio e na estrada. Porque quando eu estava lá gravando, eu vi o carro, achei que ele estava excelente, em estado de conservação, como de fato está mesmo, e acabei mandando algumas imagens dele naquele mesmo dia para uma pessoa próxima que eu sabia que estava procurando um carro nessas mesmas condições. Essa pessoa se interessou, acabou ficando com o carro e agora eu estou saindo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, capital do Rio Grande do Sul, para ir até Jaguarão, fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, para levar o Palio que, né, este meu amigo, meu parceiro de lá, acabou comprando. E assim começa, então, como eu disse, acabou vindo para cá, para minha mão. Então esse vídeo vai ser para contar um pouco de como vai ser a viagem de Porto Alegre até Jaguarão a bordo desse Palio Atrative ano 2017, equipado com motor 1.0 Fire Evo. Se você gostar desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com os nossos testes, com notícias e também com algumas avaliações mais curiosas em condições reais de uso, como essa que a gente está fazendo aqui. A gente vai fazer um trecho de aproximadamente 400 quilômetros, uma boa parte com pista duplicada, mas ainda tem uma outra parte como essa que a gente está andando agora, que tem pista simples e a gente precisa, por exemplo, fazer algumas ultrapassagens. E eu já notei que esse carro aqui não é algo que tem um desempenho assim muito bom, bem pelo contrário. Em condição de aclive, como a gente está agora, a gente não tem espaço para fazer uma ultrapassagem com segurança. Então o Palio exige que você fique acompanhando o fluxo até o momento que tenha ou um declive ou um espaço muito grande, porque nessa condição agora aqui, a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer a ultrapassagem, até porque tem um carro na frente, mais adiante ele tem uma outra picape, depois ainda um caminhão. Então esse é o tipo de carro para você viajar mais acompanhando o fluxo e mantendo algumas velocidades do que fazendo ultrapassagens. Nesse trecho aqui de terceira pista, o caminhão saiu para o lado e a gente vai tentar fazer uma ultrapassagem, mas eu estou em quarta, estou notando que ele vai pedir um pouco mais de marcha, botei terceira, 3.000 rotações, pé embaixo, estou apertando fundo, ele está a 60, não anda, pouco desempenho, subindo o giro agora 40.000, 4.000 rotações, aliás, 5.000 rotações, agora voltou para os 80 km por hora, agora ele conseguiu pegar um pouco mais de ritmo, continuo com o pé embaixo, 4.000 rotações em quarta, 90 km por hora, agora eu vou largar a quinta, e aí a gente consegue manter os 90 km por hora. Vocês percebam que esse carro tem retomadas efetivamente lentas, muito da característica, porque esse motor Fire Evo, quando ele estava no Uno, já era um motor que era considerado um pouco fraco, até comparado com outros carros da mesma época. E aí quando ele veio para cá para o Palio, ele acabou prejudicando um pouco mais o desempenho, justamente porque esse carro aqui tem mais corpo que o Palio, é um carro um pouco maior em termos de dimensões e em termos de peso. Então é algo que o dono desse carro vai ter que se acostumar. O candidato a proprietário de um Palio como esse aqui vai ter que se acostumar, porque é um carro que não tem retomadas imediatas, retomadas instantâneas e precisa planejar muito bem uma ultrapassagem ou uma manobra em alta velocidade na estrada. No entanto, se ele anda pouco, a gente consegue contrapor no consumo de combustível, porque a gente está agora aqui com 15,6 km por litro e eu estou mesclando um pouco de trânsito que a gente pegou lá na saída de Porto Alegre, desde a Zona Sul até a Ponte do Guaíba, no caso, né? Percorremos uma boa parte da cidade, dentro com um trânsito mais intenso de movimento de fim de tarde de sexta-feira, e agora com esse trecho aqui de rodovia. Então estou em 15,6, vamos ver aqui quantos quilômetros que eu já andei. Distância, estamos esperando aqui 56 quilômetros. Então nesses 56 quilômetros foi o consumo médio, este 15,7 agora. Eu acredito que esse carro vai ficar em torno de 16, 16,5, mas isso a gente vai ver melhor ao longo da viagem. Depois que a gente consegue embalar o Palio e manter uma velocidade um pouco mais constante, que nem eu estou agora entre 100 e 110 km por hora, a gente já tem uma capacidade nesse carro de manter a velocidade efetivamente. A gente não tem, por exemplo, aquele delay, vai subir, né, um aclive, enfim,
carro consegue manter a velocidade. O problema dele é a retomada, é acelerar de uma hora para outra e poder fazer uma ultrapassagem. Esse carro não tem força, mas agora aqui no aclive, por exemplo, eu tenho que afundar um pouco mais o pé no acelerador para que ele mantenha a velocidade. Agora, é uma característica dos motores 1.0 dessa época, lá desde 2012, 2013, quando essa geração aqui foi lançada. É uma característica desses carros, né? A gente tem que se acostumar um pouco mais com eles. Comparado com um Uno ou um Palio da geração anterior, o isolamento acústico aqui dentro deste carro é muito melhor. Eu praticamente não escuto barulho quando um carro passa do meu lado. E a única coisa, claro, que a gente consegue escutar aqui é um pouco do barulho do motor. Isso se invade um pouco porque a rotação fica elevada aqui. A gente está aqui com 3.500 rotações praticamente. Então, isso passa um pouco para cá nesse trecho de rodovia. Mas como ele tem borrachas nas portas um pouco mais espessas, a gente não vê tanto barulho da rua invadindo aqui. É um pouco da rolagem do pneu e outro pouco do motor. Agora lá vai, por exemplo, uma moto na nossa frente, ou eu passando por um caminhão do meu lado e eu não escuto nada. Primeiros 25% da viagem concluídos. A gente está aqui com 118,8 km e a gente está com um consumo médio agora de 16,1 km por litro, andando numa média de 100 dentro dos limites e também com ar-condicionado ligado. Agora, até aqui o Palio se mostra um carro com bancos que são efetivamente duros, né? Ele não é um banco macio, mas que apoiam bem, porque ele tem um bom apoio na lateral e o principal, a curvatura na lombar consegue acomodar bem as costas. Então, ainda que o banco seja duro, ele é bom para quem tem algum problema de coluna, por exemplo, e que cansa viajar. Aqui, pelo fato dele ser mais duro, a gente fica numa acomodação perfeita sem fazer com que o carro nos canse ou sem a gente ficar baixando, né, mergulhando dentro do banco. Outra questão que é interessante é o alinhamento do volante. Ó. Meu nariz está exatamente na reta do símbolo da Fiat e as minhas duas mãos conseguem ficar bem posicionadas aqui no volante. Deixa eu passar para cá para que a gente consiga falar um pouquinho melhor. Olha só, eu tenho espaço para os meus polegares aqui no raio, ou posso apoiar a minha mão e aí a palma da minha mão nessa outra parte que é um pouquinho mais gordinha aqui. Então a gente tem vários apoios que a gente consegue ficar aqui no volante do Palio, por isso ele não cansa para que a gente possa dirigir. E depois que a gente está mantendo a velocidade de cruzeiro, a gente consegue andar no 100, 110 de uma maneira muito tranquila, sem problema nenhum. Porque ele não tem retomadas rápidas, mas manter a velocidade, manter o pé, ele mantém a velocidade tranquilamente. São situações como essa que a gente está vendo aqui, que exigem um pouco mais de atenção do dono do Palio. A gente pode mostrar aqui para frente, olha só, a gente tem uma Fiat Toro aqui na frente, puxando o reboque, tem um outro carro mais lá na frente, mais outro veículo e só depois o caminhão. E aqui uma pista, né, de pista simples, né, uma estrada de pista simples nesse trecho da BR-116. Aqui, para que a gente possa fazer uma ultrapassagem efetivamente, a gente precisa de muito espaço. E ainda que eu consiga fazer essa ultrapassagem, possivelmente eu não conseguiria ultrapassar todos os carros até chegar no caminhão. Eu teria que ultrapassar um carro, outro e depois mais outro. Então, vai ser difícil do Palio conseguir fazer esse tipo de ultrapassagem aqui. Assim que a gente tiver uma possibilidade, eu vou tentar avançar, mas eu não sei se a gente vai ter espaço. Vamos ver, vem vindo mais carros, vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de espaço para poder tentar a ultrapassagem. Agora a gente tem uma condição um pouco melhor, vamos lá? Vem vindo uma moto, olha só, puxei para a quarta, 5.000 RPM, pé embaixo, passei do 110, mas vejam como ele demora, né? Vem vindo uma moto aqui, eu não vou conseguir ultrapassar todos os carros. Olha só, vou segurar. Vou segurar aqui, tem que baixar um pouquinho o para-sol, agora sim. Vou ter que segurar atrás do caminhão, porque ele não tem efetivamente um desempenho muito grande para que a gente possa utilizar esse carro numa ultrapassagem um pouco maior. Passou a moto aqui, vamos ver de novo. Acho que vai ficar um pouquinho apertado. Vamos tentar. Vem vendo um outro carro ultrapassando aqui, puxei a quarta, 4.500 rotações, pé embaixo a 100 km por hora. E olha, o desempenho não é o forte mesmo. Esse motor 1.0 Fire Evo,
não tem um bom desempenho a ponto de te garantir ultrapassagens. O foco desse carro realmente é andar em velocidades constantes. Agora, na hora de ultrapassar, precisa sim de bastante planejamento. E de tarde, o sol já se pondo e a gente rodou até agora. Vamos ver aqui. Distância. A gente rodou até agora 211,1 quilômetros e o consumo médio melhorou, 16,4 quilômetros por litro, andando nessa média dos 100, 110 quilômetros por hora, às vezes um pouco de 90, dentro do limite aqui da rodovia. Eu usei o ar-condicionado até pouco tempo atrás e ainda assim ele conseguiu manter essa média muito boa. Na mesma história, né? Sem aceleradas fundo, mantendo o carro sempre em velocidade constante e ele, andando no plano, consegue desenvolver super bem. É claro que assim, o conforto dos bancos, como eu falei aquela hora, né? Não é uma coisa extremamente confortável e macia, mas o fato dele não afundar é algo muito bom, algo que faz esse carro não cansar tanto, porque eu não estou me sentindo assim tão cansado para um trecho já, por exemplo, aqui, ó, vamos ver exatamente quanto tempo de viagem que a gente está fazendo. 2 horas e 49 minutos. Então, 2 horas e 49 sentado aqui sem fazer nenhuma parada, é de fato um tempo longo, né, para a gente ficar sentado aqui. E eu não estou me sentindo, por exemplo, mais cansado por estar exatamente na mesma posição. Outra situação é que eu achei que o painel de instrumentos podia ser um pouquinho mais iluminado. Mesmo eu colocando aqui, ó, com a iluminação no máximo, ele tá com um pouco brilho aqui na tela. Isso eu achei que podia ser um pouquinho mais iluminado. E eu não posso mexer no menu aqui do painel de instrumentos para acertar a hora ali do painel enquanto eu estiver dirigindo o carro. Isso só é possível fazer com o carro parado. E uma outra característica que a gente percebe nesse carro é uma suspensão efetivamente firme. Ele é aquele carrinho que passa, joga e para. Não é molengo, não fica jogando. Mas claro, né, passa um pouco da imperfeição para cá para dentro. A gente sente quando o carro passa em alguma ondulação, né? Tanto que a gente está vendo aqui no asfalto, ó, a gente chega até a ouvir um pouquinho do barulho dos pneus. E ele também sente um pouco do vento lateral, ou quando vem vindo um caminhão, por exemplo, no sentido contrário, o Palio sente um pouco dessa oscilação e acaba balançando um pouco mais. É uma característica do projeto, né? Ele tem as rodas aro 14, mas os pneus não são muito largos, a carroceria também, ela é um pouco mais alta, então é uma característica dele, né? Acaba sentindo um pouco mais quando tem um deslocamento de vento e a suspensão mais firme, mais durinha. Agora a gente já está se encaminhando para a reta final dessa viagem. Falta cerca de 130 quilômetros, acabamos de passar por Pelotas e vamos para o último trecho então de Pelotas para Jaguarão. Agora é um trecho todo ele de pista simples, mas com muitas retas. Tem uma reta que chega a ter 30 quilômetros. Então é por isso que eu imagino que a média de consumo deve se manter. Eu desliguei o ar-condicionado porque começou a ficar frio, então foi desnecessário ficar com esse equipamento ligado. Se a gente puder economizar combustível e diminuir o peso que está sendo arrastado pelo motor, né, ou o arrasto em si, né, do motor, a gente faz isso. Então eu estou com uma média agora de 16,7 km por litro, mantendo sempre ali também aquela velocidade dos 90, 100, 110, mais ou menos nessa faixa. Ainda assim é uma média muito boa e, claro, muito tempo, né, que a gente fica sentado, né, não parei em nenhum momento aqui. Vamos ver aqui exatamente quanto que a gente tem ainda quanto que a gente rodou exatamente, 279,6 km. E o consumo médio, esse que eu falei para vocês, 16,7, e a velocidade média, então, de 76 km por hora, lembrando que eu zerei esse computador de bordo lá dentro de Porto Alegre. O Palio segue se comportando, né, no mesmo padrão, né? A gente está aqui, ó, com 3 horas e 38 de viagem. O carro segue com esse comportamento mais firme, direção firme também. Agora já não tem mais tanto vento na lateral, nem tantos caminhões, então está sendo bem tranquilo de dirigir. Aquele padrão de carro compacto 1.0, mas surpreende um pouco porque ele é silencioso e ele agrada dirigir. Falta potência, claro, como eu já falei, mas o carro está se comportando bem. Agora a gente conversa quando a gente estiver chegando lá. Para fechar esse vídeo, a gente já está quase chegando aqui no nosso destino, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, cidade de Jaguarão.
Fechamos com uma média de consumo muito boa e a gente pode mostrar isso inclusive aqui no painel. Eu vou aumentar o brilho, 16,8 km com litro. Uma média excelente para esse carro. Um carro que se mostra firmezinho, durinho, sem oscilar muito a suspensão. Eu posso dizer o seguinte, que depois, aqui ó, vamos ver exatamente quanto que a gente tem de tempo de viagem aqui. 4 horas e 56 minutos. E as costas nessa parte aqui, elas estão me incomodando um pouco. Mas é porque a gente não parou. Então são 5 horas sentado dentro de um carro, né? Que tem o banco relativamente duro. Então é algo que realmente vai incomodar um pouco. Então, para fechar esse vídeo, o Palio é um carro econômico, é um carro que consegue rodar super bem na estrada de maneira tranquila, mantém uma suspensão firme no chão. Ele não é exatamente o carro que vai ter o melhor desempenho na estrada, bem pelo contrário, falta um pouco de potência para ultrapassar, o motor, né, fica um pouco curto quando a gente demanda de mais potência, de mais torque para fazer o carro desenvolver. No entanto, como a gente pode imaginar que esse aqui vai ser o único companheiro das famílias, ele vai ter que atender tanto na cidade quanto na estrada, no conjunto da obra, mesclando o consumo e o desempenho, é satisfatório. Vamos ver aqui ó, o final do balanço dessa viagem, com o tanque que eu rodei, eu ainda rodaria mais 392 km, estou com meio tanque aqui, distância percorrida 404,8 km, consumo médio 16,8 e a velocidade média de 81 km por hora. Se você gostou desse vídeo, então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade e também ative o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Não se esqueça de acompanhar o outro vídeo com esse mesmo Palio aqui, quando a gente foi conhecer ele lá na Daltri Bellini. Tchau e até a próxima!